o que são os sacramentos? Veja, muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que é que são os sacramentos. Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde as coisas estão perdendo o seu significado e se esvaziando. Para muitas pessoas, os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, batismo, confirmação, Eucaristia, assim por diante, são simplesmente rituais simbólicos. Como se Deus quisesse, através daqueles sinais, ensinar alguma coisa para nós. Mas os sacramentos, na realidade, são sinais, mas são sinais eficazes, ou seja, são sinais que operam, que realizam aquilo que eles significam. Portanto, o sacramento, enquanto tal, é uma ação divina. Mas, em geral, o que nós podemos dizer dos sacramentos? O que nós podemos dizer dos sacramentos é que eles são a forma que Jesus nos deu para distribuir em nossas vidas as graças e os méritos da sua salvação. Vamos entender esse conceito porque sem isso não é possível nós entendermos aquilo que é a chamada economia sacramental, ou seja, a forma de os sacramentos agirem em nossa vida. Nós podemos dizer que todos nós já fomos salvos em Jesus Cristo. Jesus já salvou a humanidade inteira. É aquela questão de que Jesus derramou seu sangue para todos. Mas nem todos receberam o fruto dessa salvação. Ou seja, embora Jesus tenha morrido por todos, na realidade, ele salvou muitos, mas não todos. Por quê? Porque nem todos se abriram para receber, para que essas graças fossem aplicadas na sua vida. Então, nós sabemos isto. Nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Ele já salvou e os méritos dele na cruz são suficientes para salvar a humanidade inteira. Não somente a humanidade que está viva hoje, mas a humanidade desde Adão e Eva até o último homem no fim dos tempos. Jesus salvou a todos. Mas e aí? E essa salvação? Como ela que ela faz para entrar na minha vida? É a aplicação desse fruto. Então Jesus colocou um tempo, o tempo que vai desde a sua Páscoa, ou seja, morte, ressurreição, subida aos céus e o derramamento do Espírito Santo. Esse tempo dos eventos pascais até o fim dos tempos é o tempo que nós chamamos de economia sacramental. É o tempo em que Deus age para nos salvar através dos sacramentos. Antes de Cristo, não havia sacramentos. E quando Cristo voltar e vier o fim dos tempos, no céu não haverá sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos são instrumentos que Deus usa para tocar em nós e para que nós recebamos as graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente entender o que realmente são os sacramentos, é necessário que a gente saiba que Deus usa a humanidade de Cristo para nos salvar. Esse é um conceito que muitas pessoas perderam. Ou seja, é verdade, Deus é quem salva, mas Deus quis salvar se tornando homem, e se tornando homem, ele tem um corpo e uma alma, uma humanidade que é um instrumento de salvação. E é por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, enquanto Deus, ele é verdade e vida. Sim, por quê? Porque a vida vem dele. Enquanto Deus, ele é verdade. Por quê? Porque é ele quem tudo criou. Mas ele só é caminho enquanto homem. Ou seja, a escada que une o céu e a terra. Se não houvesse humanidade, se Jesus não tivesse se feito homem, não haveria esta união entre o céu e a terra. Então nós poderíamos dizer que os sacramentos são como tocar no corpo de Jesus. Ou seja, assim como aquela mulher que sofria de hemorragia, que tocou na franja das vestes de Jesus, na fímbria do seu manto, também nós nos sacramentos, nós podemos ter acesso a Jesus, através desse toque da graça. Mas esta graça que é realizada pelos sacramentos como sinais eficazes verdadeiramente
que transformam a nossa vida, só tem frutos se nós realmente nos abrirmos para eles. Então, existe aqui uma distinção. Os sacramentos são sinais eficazes, mas este sinal eficaz só vai ter proveito na sua vida, só vai ter fruto se você se abrir para ele com a fé, com a devoção, com a intensidade, dependendo da sua generosidade. Então, vivemos nesta economia sacramental, nesse tempo em que Cristo nos toca, como tocou em tantos pecadores, doentes, nos seus tempos aqui na terra. Ele nos toca através dos 7 sacramentos.